Fala aí, galera alvinegra, estamos aí trazendo mais um conteúdo hoje falando acerca do nosso glorioso. Tinha preparado aí uma pauta para a gente estar falando acerca da derrota do Botafogo e da do Flamengo, fazer um comparativo ali entre as duas derrotas, né? Sobre a eliminação dos clubes aí, nessas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, mas assim, tive que mudar completamente a nossa pauta, por conta do assunto que bombou aí durante a noite, aí durante a madrugada, certo? Que foi a demissão de Renato Paiva. Então, vamos dar uma mudada aí na nossa pauta e vamos sair um pouco do foco das derrotas para estarmos falando acerca desse desfecho em relação a Renato Paiva, certo? Então, antes, porém, pedindo aqui a você que deixe o seu like aí, que se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê essa moral pra gente. Hoje nós somos 1.037. Lembra do sonho de 1.000? Chegamos. Agora nós temos uma outra meta, temos uma ambição ainda maior. Qual é a nossa ambição agora? É chegarmos aí a 1.100 até o final do mês de julho. É possível. Depende aí, da sua colaboração, está dando esse like aí, se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não for inscrito, logicamente. Vamos lá. Tem um personagem de uma novela da Rede Globo, chamado Candinho, não lembro agora o nome da novela, que ele dizia o seguinte, ele era um personagem assim um tanto quanto simplório, né? E ele dizia que nada é tão ruim, aliás, perdão, não era isso que ele falava não, perdão. Ele dizia o seguinte, tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? Essa era a palavra do personagem, tudo que acontece de ruim é para melhorar. E a derrota diante do Palmeiras, por incrível que pareça, acabou sendo boa. Eu não queria ter sido eliminado do Mundial de Clubes. Muito pelo contrário, queria ter continuado. Queria ter ido mais longe. E tínhamos condições para isso. Mas a partir do momento que houve essa derrota, com essa mediocridade que foi colocada em campo pelo nosso treinador, acabou sendo bom. Porque agora o John Textor viu que realmente o Renato Paiva não está à altura do Botafogo. Renato Paiva é incompetente para treinar o Botafogo. Ele não está habilitado. Alguém disse, né, em alguns comentários que eu vi por aí, na internet, que o fato de você ter uma carteira de habilitação não te dá condições de dirigir uma Ferrari. E hoje o Botafogo seria uma Ferrari na mão de um camarada que só tem a permissão para guiar um veículo. Renato Paiva é muito fraco. Não vai deixar saudade. Comentei nos grupos do WhatsApp aí, entre os nossos amigos aí. Você usar uma estratégia de precaução diante de um PSG, ok, tá certo. Você usar uma estratégia que ele usou, a mesma estratégia do PSG usou contra o Atlético de Madrid, ok. Por quê? Poderíamos perder o jogo por até dois gols de diferença. Então, joga retrancadinho, show de bola. Agora, diante do Palmeiras, que é um adversário direto do Botafogo, que é um clássico regional, onde os times se conhecem, e o Palmeiras não é melhor que o Botafogo. Não é melhor que o Botafogo. E eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras é um time ruim, longe disso. Longe disso, o Palmeiras é um timaço. Mas o Botafogo não é inferior ao Palmeiras. Poderia ter jogado de igual para igual e poderia ter perdido da mesma forma. O problema não está na derrota, o problema está na forma como se perde. E Renato Paiva se mostrou incompetente, medroso, frouxo. É isso que ele foi, diante do Palmeiras. O Palmeiras fez uma péssima primeira fase, empatou com o Porto, que nem se classificou. O empate com o Inter Miami só aconteceu porque o Inter Miami ficou brincando, fez 2-0, ficou tocando bola para trás, Messi tocando bola para um lado, o Luis Soares. Foi isso que aconteceu, Aí o Renato Paiva olha para o Palmeiras e fala, caramba, estamos diante do Bayern. Estamos diante do Manchester City. Vou retrancar. Lamentável a atitude dele, mas pelo menos serviu para a demissão desse que, para mim, um dos piores treinadores que já passou pelo Botafogo, tá? Como nós dissemos aqui, estávamos preparados para falar aí sobre a derrota do Botafogo e a derrota do Flamengo, fazer um comparativo para ver aí quem foi melhor, quem foi pior, mas essa notícia pegou a gente aí de surpresa aí, nós preferimos dar atenção a essa notícia, que é muito mais importante do que falarmos aqui sobre as derrotas que aconteceram aí dos dois clubes, certo? Renato Paiva à frente do Botafogo,
ele dirigiu o clube por 23 jogos, né? Foram 23 jogos com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 8 derrotas. E algumas derrotas a gente não consegue digerir bem. Essa do Palmeiras é uma delas, né? O Botafogo termina o ciclo do Renato Paiva em 8º lugar no Brasileiro, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, tá? Está numa posição boa. Esse 8º lugar no Campeonato Brasileiro, por pontos perdidos, seria aí um 6º lugar, né? Porque o Botafogo tem uma partida a menos, mas no geral tá boa a posição. Vamos enfrentar a LDU, que é um adversário que, tirando a altitude, não nos impõe medo, dá para vencer, dá para passar de fase. E na Copa do Brasil pegamos o Bragantino, que no Campeonato Brasileiro está muito bem, inclusive venceu o próprio Botafogo. Mas não olho para o Bragantino como alguém que possa ameaçar as pretensões do Botafogo. Não olho, não vejo desse jeito. Eu acho que o Botafogo tem tudo para passar de fase na Copa do Brasil e tudo para passar de fase na Libertadores da América. Mas isso seria inviável em se tratando de Renato Paiva. Com o Renato Paiva à frente do Botafogo, eu não acredito que conseguiríamos ter êxito. Em relação a John Textor, né, também tem a outra novidade. Foram muitas as novidades, é muito assunto, não dá para a gente debater aqui num único vídeo, até para o vídeo não ficar muito extenso. Eu estou querendo criar agora uma metodologia de fazer vídeos mais curtos, tá? Os meus vídeos costumam ser um pouco mais longos e eu quero ficar aí na faixa aí, no máximo 8 minutos. John Textor se desligou do Lyon, graças a Deus. É o filho que só deu problema, né? Estávamos falando aí no nosso grupo de WhatsApp aí, o Botafogo mandou dinheiro para o Lyon, o Botafogo mandou a Almada para o Lyon e não teve retorno nenhum de lá para cá. Então, que o John Textor possa dar mais atenção ao Botafogo, que o Botafogo consiga fazer aí mais do que tem feito ao longo dessa temporada 2025. Assim nós esperamos. Valeu? Galera, à medida que os assuntos forem acontecendo, a gente vai fazendo uma apuração aqui e vai trazendo a informação para você. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.